Boa noite, tudo bem? Mais uma vez, um prazer recebê-los aqui. Meu nome é Aline Hennemann, sou enfermeira, docente na área de enfermagem e vice-diretora da ONG Prematuridade.com. Hoje à noite vamos estar realizando mais uma live relacionando então as questões de Covid-19 e prematuridade. Ontem à noite tivemos uma live mais técnica voltada às equipes que prestam assistência aos bebês prematuros dentro das UTIs neonatais. Hoje trabalharemos algumas questões técnicas, mas também vamos responder a várias perguntas que chegaram a gente através então de pais e mães que acompanham a ONG Prematuridade.com. Queria mais uma vez agradecer a todos que estão nos acompanhando, nos mandem suas sugestões, dicas, o que vocês gostaram, o que não gostaram e como a gente pode fazer diferente. É por isso que a gente está aqui para trabalhar em prol de vocês, pais, mães, profissionais e bebês prematuros. Hoje à noite, para nossa live, vamos receber a doutora Mariana Oliveira, neonatologista. Ela é neonatologista do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, também trabalha como preceptora na residência de neonatologia e é docente, então, de uma universidade aqui do Sul. Vamos aguardar a doutora Mariana entrar, acho que ela já está aqui. Vou chamar ela para estar conosco. As perguntas, pessoal, enquanto a gente vai realizando a live, vocês vão fazendo, a gente vai respondendo. Aquelas que a gente não conseguir responder, a gente vai encaminhar as respostas depois, bem como aconteceu ontem. A live de ontem já está postada no nosso canal do YouTube. Então, quem não pôde assistir ontem, pode ir até o nosso canal do YouTube, que a live já está lá. Deixa eu só adicionar a doutora Mariana. Mari, tu pode pedir para ser adicionada. Mari. Sim, a gente vai gravar essa live também e também vai postar no YouTube. Só estou esperando aqui a doutora Mariana entrar. Já está conectando, só mais um pouquinho. Oi, Mari, boa Oi, noite. Aline, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Que Tudo. bom te ter aqui com a gente mais uma vez, né? Atendendo ao nosso chamado de estar conosco aqui para poder nos ajudar a responder algumas questões relacionadas nessa noite sobre Covid-19 e prematuridade. Sei que a tua agenda está super lotada, né? Com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente está muito feliz com a tua presença aqui hoje, pode ter certeza disso. Ai, que bom. É um prazer poder estar participando. Realmente está corrido, né? A gente está trabalhando na assistência, está trabalhando. Eu sou professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, então a gente continua exercendo nossas atividades à distância, né? Estamos descobrindo um jeito diferente aí e estudando bastante para a gente poder atender da melhor forma possível os prematurinhos. Que bom, Mari, obrigada, viu? Ahn, Nós vamos realizar, então, já combinamos com a Mari, a realização dessa live vai acontecer, então, respondendo questões que foram enviadas, né, acerca da temática, então, Covid-19 e prematuridade, principalmente para aqueles bebês, né, que estão dentro da UTI neonatal, alguns já tiveram alta, as famílias estão ansiosas, querendo saber quem faz parte do grupo de risco, não, quem não faz, quais são os cuidados a serem desenvolvidos. Então, nesse momento, quanto ao Covid-19,
Mari, podemos? Tá me ouvindo bem? Agora sim, deu uma interrompida, mas voltou. Maravilha. Então, Mari, uma das perguntas que foram enviadas é acerca das consultas com o pediatra e o Covid-19. Então, alguns bebês prematuros que receberam alta e que teriam consultas agendadas. Deve levar ao consultório do pediatra? Não deve levar ao consultório, né? De que forma deve ser organizado isso, né? Como as famílias podem organizar da melhor maneira para proteger os seus pequenos? Então, o ideal é sempre entrar em contato com o pediatra, o neonatologista que vai fazer o segmento dessa criança para ver de que forma ele se organizou para atender, né? Porque tem pediatras que têm a possibilidade de organizar horários especializados para atender os prematuros, né? Para diminuir o número de pessoas na sala de espera, para diminuir o contato entre as pessoas, né? Então, isso é importante de saber, é conversar diretamente com o seu pediatra. E tem pediatras que também estão limitando a exposição, dependendo da forma como esses pais podem se deslocar para o consultório, né? Então, se for uma criança que tiver tranquila, que tiver tudo bem, que já fez alguma consulta de revisão e está só retornando para fazer, é uma criança que está bem, não tem problema, está só retornando para revisar, pode fazer também uma teleconsulta, né? O pediatra pode ter essa opção, a Sociedade Brasileira de Pediatria está disponibilizando isso, né? O Conselho Federal de Medicina está tornando isso possível, justamente para a gente minimizar os riscos de exposição desnecessária. Então, o conselho, a primeira orientação que é importante a gente dar é entre em contato com o seu pediatra e investigue qual é a orientação deles, a coisa principal para fazer. Maravilha. Uma outra pergunta também, eu acho que vai ao encontro dessa, né? É a questão das vacinas. A gente já teve aqui uma fala sobre vacinas, mas eu acho importante a gente retomar, né, Mari? No Uhum. momento onde a gente está passando por essa pandemia, está se evitando sair, né? Se buscar postos de saúde para vacina ou até centros de vacinas. Qual é a orientação, né? Espera passar tudo isso e, na verdade, a gente não tem uma data para que tudo isso acabe, né? Esse isolamento, ou deve-se continuar vacinando segundo o calendário vacinal do bebê? A gente precisa ter sempre uma coerência, né? E novamente entrar em contato com o pediatra. Acho que a coisa mais importante que a gente precisa frisar é no caso dos prematuros extremos, né? Da gente não esquecer, nós estamos na temporada do vírus sincicial respiratório, então da gente não esquecer que os bebês que estão internados na UTI neonatal e que vão ter alta e que têm critérios para realizar o anticorpo antimonoclonal contra o vírus sincicial respiratório, né, o famoso SINAGES, e eles precisam fazer isso, é indispensável. E as outras vacinas, seguir a vacinação do calendário é muito importante, sim, conforme a orientação de cada pediatra, e a gente sempre precisa, nessa hora, mais do que nunca, de bom senso, né? Então, a gente tem que entrar em contato com o serviço de vacinas da nossa cidade. Se é no posto de saúde, tem alguma coisa organizada para eu levar esse bebê para fazer uma vacina, um horário diferenciado, né? Eu sei que tem locais, aqui a gente é de Porto Alegre, né, Aline? Eu sei que tem locais que os postos de saúde estão se organizando para ir na casa das pessoas vacinar. Olha, isso é espetacular, a gente não tem notícia disso acontecendo em nenhum lugar do mundo, né? Então, os postos estão se organizando para ir sim até as pessoas de risco, né? Os idosos e os prematuros que precisarem, que tiverem indicação e uma urgência. Então, a gente tem que entrar em contato com o pediatra, com os serviços de saúde, com a unidade básica de saúde responsável pela vacinação e se informar de que forma isso está sendo feito, porque eu sei que a gente está tendo uma organização bem bacana para minimizar, né, ao máximo a exposição desnecessária de grupos de risco. Maravilha, isso que tu trouxe, né, Mari? Até quanto à questão da organização dos serviços de saúde para esse atendimento, né? Hoje a gente não tem, e aí eu tô falando fora mesmo dessa questão da pandemia, do Covid-19, muitas vezes o cuidado do atendimento do bebê prematuro em horários diferenciados. Isso é algo que faz a diferença no cuidado dessa criança, né? Não expor ela em momentos onde não são necessários, realmente tentar organizar período da tarde
tarde, né, o período da manhã, ou um horário específico para fazer essa vacinação. E aí vai um pedido para os postos de saúde, para as clínicas, né, irem pensando nisso. E eu acho que a gente é muito otimista, né, Mário? Acho que vai dar para fazer uma torta de limão com toda essa quarentena, né? Eu acho que várias coisas a gente vai poder seguir depois, e esses cuidados aí são super significativos para quem cuida do prematuro. Não sei qual é a tua opinião. Ah, eu também sou dessa opinião. Acho que a gente tem que ter um aprendizado. Acho que sempre que a gente passa por uma situação muito dramática como essa que a gente está passando, a gente está passando por uma situação muito dramática, a gente precisa sim aprender com essa situação e sair melhor do outro lado, porque senão é só uma questão da gente sofrer, né? Da gente passar dificuldade e não tirar nenhum proveito disso. Então a gente precisa, nesse momento, mais do que tudo, se adaptar, ter bom senso. Eu estou assim muito orgulhosa do trabalho que a Sociedade Brasileira de Pediatria está fazendo. Assim, o site deles tem uma quantidade assim incrível de informações, né, para profissionais, para os pais, né? O Instituto Fernandes Figueira, dentro do site das boas práticas neonatais, também tem uma quantidade de informação assim atualizada, né, revisada, bem disponível, né, para todo mundo. E eu acho que essas coisas são coisas que a gente vai aprender, que a gente vai tirar desse momento de dificuldade e que a gente vai levar adiante. Essa questão das vacinas é uma coisa que é muito bacana, né? Nessa mobilização que a gente tem das universidades, né? Que tem cursos da saúde, né? De estarem colocando os seus alunos, porque não estão tendo aula, mas eles estão muito sedentos de coisas para ajudar, eles querem muito contribuir, né? Então, essa questão da vacinação, e até a gente pensar, né, Petizar, não dá para ir em casa vacinar todo mundo. E agora a gente está vendo que esse não dá é relativo, né? Será que não dá mesmo? Eu acho que dá. Né? Então, acho que a gente pode, com certeza, fazer uma torta de limão é muito melhor que uma limonada, né? É. E eu acho que a gente pode, com certeza, sair melhor lá do outro lado quando passar. Maravilha. Uma das perguntas que vem a nós e que é super importante, que as mães estão preocupadas, né, é a questão do aleitamento materno. A gente sabe, tu já falou pra gente da importância do aleitamento materno para os bebês prematuros, mas hoje, Mari, mães, né, vamos pensar nas mães que estão internadas dentro da UTI neonatal. Aquelas com diagnóstico de Covid-19, qual é o procedimento para as questões relacionadas a aleitamento materno? Então, a gente está lidando com uma situação que é muito nova e que a gente está aprendendo muito todos os dias, né? Então, a gente está estudando muito, está surgindo muita informação, então as coisas estão mudando tudo muito rápido. O que a gente tem agora de mais atual em relação à amamentação é que a gente não deve interromper, né? E eu acho muito importante uma questão que foi levantada dentro das discussões no Instituto Fernandes Figueira, das melhores práticas, né? É que a gente não pode perder coisas que a gente ganhou com a humanização do atendimento na sala de parto do recém-nascido, né? E o aleitamento materno, sem questão, sem dúvida, é uma questão que é muito importante da gente não perder espaço, né? O que a gente tem de evidência até agora? Então, o CDC americano, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial da Saúde, todas agora têm uma recomendação unânime de não interromper a amamentação, né? Embora alguns estudos, os primeiros relatos chineses, eles recomendassem, né, que não se amamentasse, que as mães de Covid positivo não amamentassem os bebês, né? Todas essas organizações estão agora recomendando que se amamente. A menos, é claro, que a mãe tenha uma doença muito grave, esteja muito clinicamente comprometida. Quais são os cuidados que a gente recomenda, então? A gente recomenda que o bebê da mãe que é positivo, mas que tem um quadro leve, né, fique em alojamento conjunto com essa mãe, né? O berço deve ficar a uma distância de 2 metros da cama da mãe, né? E ela tenha o cuidado sempre de higienizar as mãos, que é uma coisa que a gente orienta sempre de rotina, então não é uma coisa diferente, né? E que ela use máscara para amamentar o nenê, mas que ela mantenha, assim, a amamentação. A Sociedade Brasileira de Pediatria, numa das primeiras discussões que se fez, né, que foi muito feliz em relação
ao cuidado das crianças com o Covid-19, disse, né, a mãe tirar leite para manter a produção nas primeiras 2 semanas depois do parto, que seria o período que a gente recomenda fazer o isolamento, a gente sabe que isso é igual a perder, né, a chance de amamentar. Então, se a mãe tem sintomas leves, né, não é um quadro grave, se recomenda que com os cuidados de lavagem de mão e de uso de máscara, ela mantenha a amamentação. Já a mãe que não está podendo, que está internada numa UTI, que está numa unidade com um quadro mais preocupante, a recomendação que a gente tem é que, dentro do possível, seja feita a esgota do leite materno, né? Isso era uma coisa até que eu trabalho no Hospital Moinhos de Vento e a gente já faz esse trabalho com as mães, por exemplo, que fazem uma pré-eclâmpsia grave e vão para a UTI para se recuperar. A gente já tem todo um trabalho com a equipe da UTI de adulto para que as enfermeiras façam a coleta do leite materno, né? E o bebê que fica, às vezes, no quarto, se for a termo com a família, né? Enquanto a mãe está internada na UTI ou na UTI neonatal, possa receber esse leite. Então, isso é outra coisa que a gente pode viabilizar. É claro que está todo mundo bem sobrecarregado, trabalhando muito, né? Mas a gente pode levar alguém da enfermagem do hospital que saiba fazer a esgota para orientar essa mãe na coleta desse leite. Se tiver banco de leite, pode pasteurizar. Se não tiver banco de leite, fazendo a coleta com a técnica correta, pode disponibilizar esse leite para o bebê. E o que é importante, né, a gente sempre frisar? Até o momento não existe nenhuma comprovação de que haja a passagem do vírus no leite, né? Isso é a primeira coisa. Assim como a gente não tem no líquido amniótico, assim como a gente não tem evidência de transmissão vertical, o que é isso, né? A passagem da mãe doente através do sangue da mãe para o sangue do neném recém-nascido, a gente também não tem evidência da presença do vírus no leite materno. O que a gente sabe, né, há bastante tempo já, é que o leite materno da mãe, o que tem no leite materno, principalmente no primeiro, ali no colostro, são as imunoglobulinas, que são as células de defesa, né, contra tudo que a mãe entra em contato. Então, todas as bactérias com que a mãe entra em contato, todos os vírus com que a mãe entra em contato, toda doença que ela desenvolve, ela produz anticorpos. E esses anticorpos, sim, eles estão presentes no leite materno. Então, mesmo que a mãe que tem sintomas leves, né, ela já está produzindo imunoglobulina, é como se fosse uma vacinação para esse neném. Então, por que a gente não dá o leite, né? Bem pelo contrário. E a mãe que não puder amamentar o neném diretamente, se o hospital puder, né, se mobilizar nesse momento e dispor de alguém para poder fazer essa coleta e oferecer para o bebê dela, também é muito importante. Tanto para ela produzir o leite, manter a produção e não perder a amamentação, quanto para o nenê se beneficiar dos anticorpos. Não conseguir, porque a gente sabe que a gente está trabalhando com realidades que têm uma limitação muito grande, né, de pessoal trabalhando. A gente sabe que tem muito profissional de saúde ficando doente, então que as equipes têm uma limitação de pessoas, né. Não conseguia, infelizmente, no lugar que essa mãe estava internada, ela não conseguiu. Perdeu? Não perdeu. Daí a gente, depois que essa mãe tiver alta da UTI, a gente daí precisa também se organizar como serviço de saúde, tanto hospitalar como extra-hospitalar. A gente precisa se organizar para essa mãe então poder fazer a relactação, né? Para ela ter a oportunidade de voltar a produzir leite e de oferecer esse leite para o neném. Isso é muito importante. A gente não pode perder, né, esse foco. É claro, a gente está lidando com uma situação que é muito dramática, né, que é muito desconhecida, né, e que veio de uma forma que nenhum país do mundo está preparado para resolver. Mas a gente não pode perder o foco de tudo que a gente conquistou até agora e do que está acontecendo ao mesmo tempo, porque as pessoas não deixam de ficar doentes, né, as mulheres não param de ter filhos, né, os bebês não deixam de precisar do leite da mãe deles. Então, a gente precisa lembrar de todo esse entorno e fazer um esforço que às vezes é sobrenatural para a gente não perder, né, tudo isso que a gente conquistou até agora. Muito legal, então eu já vou linkar essa questão do que a gente já conseguiu com o que a gente não quer perder.
Falando um pouquinho, Mari, a respeito da presença do pai e da mãe dentro da UTI neonatal, né? Então a gente reza, e quando eu falo a gente reza mesmo, pessoal, uma cartilha que fala que pai e mãe, eles não são visitas, eles fazem parte do processo do cuidado do seu bebê dentro da UTI neonatal. Então, assim como o aleitamento materno é importante para esse bebê, e não só para o bebê, mas para a mãe também é muito importante, porque a gente ouve relatos de muitas mães que conseguiram amamentar e se sentiram muito bem, né, com isso, e a gente sabe o quanto faz bem para a mãe também. Então, a gente sabe que a presença do pai e da mãe dentro da UTI também é muito importante, né? Mari, como é que fica essa questão das visitas nesse momento do Covid-19? Se trabalha educação em saúde, continua tendo visitas regulares, se diminui um pouco para ter um maior cuidado, como é que está sendo visto isso? Então, isso é muito importante, de novo, né? A gente voltar e cada serviço trabalhar dentro da sua realidade, né? Porque a gente sabe que tem locais que tem um espaço maior, que tem box individual, né? Isso é uma situação. E a gente sabe que tem lugares que não tem o espaço necessário para a gente ter segurança entre contato de mães dentro da mesma sala ou das mães com os profissionais de saúde. Então, cada trabalho precisa, em algum momento, no meio dessa confusão toda, parar e pensar nessas coisas. Isso é muito importante. E a gente precisa adaptar as recomendações dentro de cada realidade. Então, onde eu trabalho, a gente tem salas geralmente de 4 leitos, uma sala maior que tem 6 incubadoras, mas a gente tem um espaço entre um e outro que a gente consegue manter a presença da mãe dentro da UTI. Mas a gente tem todo um trabalho com essas mães, né, de relatarem se elas têm sintomas, se o parceiro delas tem sintomas. Então, a gente tem todo um fluxograma de atendimento do qual elas estão cientes que elas precisam nos comunicar, e a gente faz uma avaliação individualizada de cada caso, né, para permitir, né, que a mãe e o pai possam estar em contato com esse nenê, porque isso é uma coisa que é muito importante tanto para os bebês quanto para as mães e que a gente não gostaria de perder, mas que a gente realmente, nesse momento, a gente precisa adaptar para a realidade de cada local, né? E a gente está fazendo esse trabalho, mantendo que é um de cada vez, né? Onde a gente está trabalhando agora, ou o pai ou a mãe entram, né? Eles precisam se revezar. Eles são muito conscientes de que eles precisam avisar se eles têm sintomas ou se eles entraram em contato com alguém que tem sintomas. E eles sabem que eles estão protegendo não só o bebê deles, como todos os outros bebês e como a equipe de saúde, né? Porque se os profissionais de saúde também ficarem doentes e tiverem que ser afastados, quem vai cuidar desses bebês, né? É um cuidado muito especializado, né? Que a gente precisa manter. Então, a gente precisa parar, sentar, discutir e organizar essas coisas dentro da realidade de cada serviço. E aqui eu faço um apelo pessoal, assim, né? Eu sei que é muito difícil a gente ficar em casa, eu sei que é muito difícil a gente não sair, eu sei que tem feito dias lindos, eu não sei no resto do Brasil, mas aqui no Sul tem feito uns dias maravilhosos, né? Mas cada vez que eu vou na rua e eu vejo as pessoas, esse fim de semana foi um fim de semana que eu saí, tinha gente caminhando e correndo como se nada tivesse acontecendo, eu sinto uma dor no meu coração, sabe? Porque eu me lembro desses pais e dessas mães que estão se revezando para ficar com o filho deles, que está internado na UTI, entendeu? Para não levar a doença para esses bebês e para não levar a doença para os profissionais de saúde. Então, a gente precisa se conscientizar de que se a gente é jovem, se a gente é fora do grupo de risco, se a gente pode ficar em casa, por favor, fiquem em casa, porque não é a questão da gente ficar doente, é a questão da gente não passar a doença para quem é vulnerável, né? E aqui tem um conceito que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, que eu acho que a gente que é profissional da área de saúde tem facilidade com isso, mas às vezes quem não é não entende isso, né? A gente sabe que a maioria das pessoas vai fazer um quadro leve da doença, a gente sabe que é uma minoria que vai ficar muito grave, que é uma minoria
um número ainda menor de pessoas que vai evoluir a óbito. Só que esse vírus, ele tem uma particularidade que é muito cruel, que ele tem uma facilidade muito grande de disseminar. Então, uma coisa é a gente dizer que um vírus tem uma capacidade de matar 1 a 2% de pacientes, mas ele se espalha só para 10% da população que entra em contato com ele, né? Então, se a gente tiver 100 pessoas que entraram em contato com o vírus e só 10% delas passaram a doença, a gente tem 10 doentes e um vai morrer. Isso é uma coisa. Agora, se a gente tem um vírus que tem uma facilidade enorme de passar de pessoa para pessoa, que nem a gente está vendo nos países que conseguem testar, que tem números assustadores, né? 1% de uma população de 200 milhões de pessoas, que é o que a gente tem no Brasil, façam as contas de quantas pessoas são. É muita gente que vai morrer. Então, isso que é importante, essa conscientização de que não é a gente, né, que está fora do grupo de risco, não é o risco para nós, é o risco para os outros, né? E proteger essas pessoas e pensar que tem gente que está passando por limitações muito maiores do que a nossa, né? Imagina a gente ter um parente, né, um familiar, uma mãe, um pai, um avô, qualquer pessoa próxima da gente internado numa UTI com uma doença grave e a gente não poder entrar lá, né, para visitar a pessoa, para segurar a mão dessa pessoa, né? Então, pensem nessas pessoas quando vocês acharem que está muito difícil, né, e que não vai dar nada, dar uma volta no parque ou dar uma passeada, né? Pensem nessas pessoas. Se tá difícil para todo mundo, mas tem gente para quem está muito mais difícil do que para gente. É verdade, Mari, muito esclarecedores que tu trouxe, né? E a gente tem que cada vez mais sensibilizar quanto a isso, né? Que na verdade eu acho que a coisa tá meio que como uma proibição, mas não é uma proibição, é uma orientação, né? E é uma orientação para o bem-estar comum, não de alguns apenas, mas de todos. Eu acho que tu tocou num ponto super importante aí, só para a gente abrir um parênteses, né? Na morte solitária, né? Porque tu não poder visitar o teu pai, a tua mãe no leito, eu acho que deve ser muito difícil e eu espero realmente não passar por isso, né? Eu me emociono porque eu realmente não quero passar por isso e não gostaria que ninguém próximo de mim passasse por isso. Então, a conscientização, com certeza, é o melhor remédio. E continuando falando sobre conscientização, muitas mães, Mari, muitas preocupadas com a questão de que o filho apresentou durante a internação na UTI neonatal, precisou de ventilação, teve alguma questão respiratória, né? Levou consigo, então, algo relacionado aí a alguma doença broncopulmonar, né? Como é que a gente avalia essa criança hoje, né? Ele não está mais internado, mas ele está inserido na sociedade. E quais os cuidados que ele tem que fazer? A grande pergunta é: a gente já tem aí desenhado quais são, né, os perfis que fazem parte do grupo de risco, mas o bebê prematuro que está lá no segmento, né, que fez todas essas questões de doenças pulmonares associadas à prematuridade, na maioria das vezes, ele também está no grupo de risco? Como é que a gente vê isso hoje? Então, eu acho muito legal tu fazer essa pergunta, assim, porque a gente fez um trabalho conjunto com um pesquisador inglês, né, que a gente tem contato, e ele trouxe perguntas que os pais, né, de prematuros dessa UTI inglesa tinham em relação aos bebês e a Covid. E na mesma semana que ele trouxe esse texto, a gente estava fazendo um trabalho com os nossos residentes de pediatria, né, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, justamente para como a gente ia esclarecer as principais dúvidas dos pais de prematuros em relação a esses bebês. E eu fiquei impressionada porque as dúvidas são muito parecidas, né? Então, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, tá? Todo mundo está fazendo essas perguntas, todo mundo tem essas dúvidas. Em segundo lugar, o que eu queria trazer para vocês também, o que a gente tem até agora de evidência? De novo, a gente está lidando com o desconhecido, a gente está estudando muito, a gente está aprendendo bastante, as coisas estão mudando muito rápido. Mas hoje, o que eu posso trazer para vocês, né? Em primeiro lugar,
a gente sabe que os bebês prematuros, eles nascem com todos os órgãos, eles não estão prontos ainda, né, para encarar a vida fora do útero. Então, todos os órgãos desses bebês são imaturos, mas o pulmão é o que mais nos preocupa, né, que é o que mais a gente tem dificuldade, e a gente tem muitos nenês que ficam dependentes de oxigênio, que usam ventilação mecânica por muito tempo, né, e essa questão respiratória, né, que está diretamente ligada com o vírus, nos preocupa muito. A gente não tem muitos casos de nenês graves ou de crianças jovens graves, né, em relação ao Covid. E a outra coisa que eu queria deixar muito clara para as pessoas, assim, que várias pessoas que fazem consultório têm me dito é incrível, né, como a gente manter as crianças em casa funciona, porque ninguém nesta época do ano está tendo doença respiratória, e essa é a época que os pediatras que atendem consultório recebem ligação, mensagem, sinal de fumaça de pais assim desesperados, porque é a época que a gente mais tem virose, né, que é o retorno às aulas, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante, a gente manter as crianças em casa funciona assim. A outra coisa que é importante é que, geralmente, em relação à imunidade, quando os bebês têm alta do UTI, geralmente coincide com eles estarem completando o termo. Então, geralmente eles têm alta com 38 a 40 semanas de idade corrigida, né? E aí, em relação à imunidade, eles teriam uma imunidade do nenê a termo, então eles não são imunossuprimidos, né? O maior problema seria enquanto eles estão internados, né? No momento que eles recebem alta para casa, esse problema, a princípio, ele fica para trás, né? Mas, de novo, reforçando que é muito importante, a gente está na época no Brasil, desde o mês passado, de receber o Sinages, né? Para evitar o vírus sincicial respiratório, que é uma doença viral, e que sim, é muito importante para o pulmão do nenê. Então, isso é indispensável a gente fazer isso durante a internação da UTI. Mas, em termo imunológico, quando ele recebe alta, ele é igual ao nenê a termo. Em relação à displasia, que as mães ficam muito preocupadas, né? Porque é um pulmão que nasceu antes do tempo, que foi maltratado durante a internação, porque é uma questão de sobrevivência, né? O que a gente tem? A partir dos 2 anos, a gente tem a função pulmonar muito parecida com quem não nasceu prematuro. E o desenvolvimento do pulmão, da árvore brônquica, ela continua até os 7 anos de idade, né? Então, isso é uma coisa boa da gente evitar. Mas se a gente teve um nenê que foi muito prematuro, e aí eu falo naqueles bebês que nasceram com menos de 28 semanas, é prudente a gente manter esses nenês mais isolados em casa, né? É prudente a gente ter um cuidado a mais, né? Porque a gente sabe que são crianças que, se pegarem qualquer infecção respiratória, independente do Covid, né? Se pegarem qualquer outro vírus respiratório, elas têm um risco de evoluir com um quadro mais grave. Então, esse cuidado de manter a criança em casa, né, de manter o cuidado com a lavagem de mão, com a passagem de álcool, né, passar álcool gel, se higienizar, né, compulsivamente, que é uma coisa que quem trabalha em UTI já faz, então isso para nós mudou muito pouco, né, mas em casa é importante a gente manter, é importante a gente reforçar. E aqui eu queria entrar com a questão da visita, né, que eu sei que é muito difícil, né, o nenenzinho ficou um tempão na UTI. Pergunta, Mari. Era a próxima. É que é uma coisa a mãe muito ligada, aqui. né? A Grazi mandou assim pra gente. Os bebês foram prematuros, né? São gêmeos prematuros, estão há 3 meses. A família não vê as crianças. E dela disse assim: e agora? O que eu vou fazer, né? O que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer isso com uma família que ainda não conseguiu ver os bebês? Vai continuar não vendo os bebês presencialmente, né? Mas aí a gente também tem toda essa questão, assim, de fazer esse contato virtual. Porque é o que a gente pode fazer agora, né? É que eu digo, eu não gosto da palavra isolamento social. Não é isolamento social, é distanciamento social. A gente não precisa se isolar socialmente, né? A gente tem hoje esse recurso que é espetacular, né? Que a gente está usando no hospital, né, para os pacientes que estão na UTI, que não podem ter contato direto com seus familiares. A gente está fazendo isso que a gente está fazendo agora
a gente pode fazer com os familiares para aplacar o coração. Eu sei que não é a mesma coisa. A voz, eu sei que não é a mesma coisa, né? Mas quem esperou 3 meses vai esperar mais um pouco para garantir que tanto os bebês, né, mantenham a saúde deles, quanto vocês mantenham a saúde. Porque, de novo, isso é muito importante a gente se dar conta. A gente está acostumado a pensar na gente, né? Ah, se eu ficar doente, né? Mas o problema não é a gente ficar doente. O problema é a gente não ficar doente e passar a doença para alguém, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente, nesse momento prematuro, em geral, a gente já recomenda nessa época do ano para se limitar as visitas ao mínimo, porque é uma época que circula muito o vírus respiratório, né? Mas agora, então, infelizmente, vai ter que esperar mais um pouquinho. Segurem o coração de vocês. Quem mora em casa, por exemplo, né? Tem muita gente que mora, às vezes, em condomínio, em casa, ou mora no térreo. Então, levem os bebês e mostrem da janela, né? Tem muita gente fazendo isso. Se vocês aguentarem, né? Porque eu também acho difícil isso, né? Mas se aguentarem, então levem o neném e mostrem na janela fechada, né? Pro vô, pra avó, né? Mostrem ali o nenê na janela, se tiverem essa possibilidade. Mas agora, eu sei que é difícil, eu sei, essa é a parte mais difícil. Mas a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, né? E é esperar para a gente poder fazer. Então pensem assim, é esperar para a gente poder fazer e poder fazer com segurança. Então esperem mais um Eu pouquinho. acho, eu acho, Mari, que pai e mãe de prematuro, quando veio toda a questão do Covid, a gente lendo a respeito disso, a questão realmente do distanciamento social, né? Eu sempre falo, pai e mãe de prematuro, vocês estão muito de parabéns, porque vocês já são grandes heróis. A gente incomoda vocês todo o tempo de internação. Lava as mãos, cuidado com a roupa, nos avisa se vocês estão resfriados. Eu tô achando teu nariz vermelho, eu tô olhando teu rosto, teu olho tá um pouco vermelho. Então a gente já tá todo o tempo com vocês em cima disso. Então hoje vocês podem ser os multiplicadores, sabe? Aquilo que vocês ouviram dentro da UTI neonatal. Agora está na Perfeito. hora de vocês multiplicarem isso, nos ajudarem a multiplicar. E o grande resultado do sucesso, pessoal, desse distanciamento social é a saúde do bebê de vocês hoje. Porque a gente, dentro da UTI neonatal, a gente faz isso o tempo todo. É a gente parar e pensar, como a doutora Mariana falou. A gente pede para lavar as mãos, a gente pede para cuidado com a roupa, não usa a mesma roupa, tira, coloca o avental por cima. Então a gente está pedindo isso durante a internação. E agora, em casa, a gente vai continuar pedindo isso e ainda com as questões de fazer um vídeo, faz uma live, faz alguma coisa nesse sentido para poder aproximar. E daqui a algum tempo vocês vão se olhar, se abraçar e dizer assim, bah, valeu a pena tudo isso. E é o que a maioria dos pais de prematuro fala, né, Mari? Quando eles estão tendo a É. alta, quando a gente abre aquela porta maravilhosa e diz tchau, tudo de bom, sejam felizes, a gente quer se encontrar no parquinho agora, não mais aqui dentro. Ou só Vocês na estão porta, do felizes. lado de fora, para dar visita. Ou só Oi, assim. assim, do lado de Então, fora, né? vocês já estão super felizes por tudo isso que aconteceu, né? Muito legal, Mari, muito legal. Uma outra É, pergunta o que pai e veio mãe de aqui prematuro tem essa, pai e mãe de prematuro tem essa peculiaridade, né? De não, tem. é um momento que a gente sonha muito, né? Do neném nascer a termo, mostrar pra família, fazer aquela festa, ter um monte de gente no quarto, mas nem os nenês a termo estão tendo essa possibilidade agora, né? Então tá todo mundo tá postergando isso. E isso é importante a gente entender. A gente não tá cancelando nada. A gente tá Exato. postergando, né? Isso que a gente tem que ter em mente, assim, a gente não cancelou nada, tudo vai acontecer, né? Mas vai acontecer no tempo certo. Então a gente está pedindo paciência. Eu sei, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é muito difícil, mas vale muito a pena, que nem tu falou, né? É a saúde do bebê que já passou por tudo isso, que foi tão guerreiro, foi tão forte, essa família já foi tão forte, né? É só mais um Exato. pouquinho. Maravilha. Mari, a gente está chegando no nosso tempinho. Eu tenho mais duas perguntinhas aqui. Tem uma mãe perguntando a respeito da fisioterapia e da estimulação, né? Adiar a fisioterapia e estimulação precoce, né? Com toda essa questão do distanciamento social.
como a gente vê isso nesse momento. E aproveito para puxar um gancho, né, a respeito da questão da estimulação. Nós vamos fazer na próxima terça-feira uma live a respeito de estimulação com a Ellen, onde ela vai mostrar como os pais de prematuros podem estimular em casa. Então, a gente já vai tentar dar uma ajuda, algumas dicas aí. Mas e aí, Mari? Fisioterapia respiratória e estimulação? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode sim, né, viabilizar de fazer em casa. Vai ser o ideal? Vai ser perfeito? Vai ser igual com o fisioterapeuta? Não vai. Mas é que nem a gente está falando, a gente não está cancelando nada, a gente está postergando e a gente sabe da capacidade, assim, da resiliência, nossa, imensurável desses bebês. Então a gente sabe que a gente vai manter o que a gente consegue agora, né? Que é essa orientação de manter a estimulação em casa, de fazer a fisioterapia em casa. Eu tenho certeza, assim, que as fisioterapeutas estão dando orientações, nossa, inestimáveis para as mães, assim, para ajudar da forma que elas podem, né? Então a gente vai manter isso por esse tempo. E quando a gente puder, a gente vai voltar a fazer o atendimento como ele deve ser com o profissional. E eu tenho certeza que essas crianças vão recuperar o que elas tiverem que recuperar e vão ter muitos ganhos da mesma forma, né? Porque também não adianta a gente arriscar e daqui a pouco ter alguma doença grave, ter algum problema, ou Claro. até a mãe, a família ficar doente porque tá se expondo levando o bebê. Então é bom senso. Claro, se o pediatra avaliou que não, é um caso que é mais sensível, é mais grave, precisa, bom, se precisa, confiem no médico de vocês que daí precisa, porque ele é a pessoa que vai saber, né, quando o risco é menor do que o benefício, né? Então ele vai saber quando tem sim indicação de levar e eu tenho certeza que ele vai fazer uma coisa cuidadosa, com um horário especial, né, com todos os cuidados necessários, né? Mas se a gente puder agora, nesse momento, a gente vai fazer o possível e lembrar que o perfeito é inimigo do possível, né? Adoro essa frase. E uma última pergunta aqui, né, sobre a questão da idade do bebê, né? Isso é uma dúvida da idade cronológica, idade corrigida, né? Idade corrigida, idade cronológica. E aí vem a questão, né? Quando tu traz que esse bebê é um bebê que é um bebê de risco, um bebê prematuro que teve algumas alterações, ele sim, ele deve ser mais protegido, né? Para evitar, então, qualquer tipo de contágio. Lembrando, pessoal, Covid-19 é um vírus respiratório. Respiratório. A doutora Mariana já falou hoje pra gente, ontem o doutor Santana também falou isso, né? É um vírus respiratório, então é o que se conhece até hoje. Hoje, né? Dia 21 de abril. Se algo diferente acontecer amanhã, a gente vai estar noticiando, mas é hoje. E repito o que eu falei ontem, enquanto a gente está aqui realizando essa live, muitas pesquisas estão acontecendo mundo afora para garantir a maior segurança de mães, pais, bebês prematuros e de toda a comunidade. Então, isso é importante também. Muitos esforços, muitos pesquisadores que estão deixando, né, a sua vida de lado para pesquisar e para tentar buscar alternativas de uma solução com brevidade. Vocês podem bater máxima certeza disso, né? Então, ela traz essa questão, Mari, que o pediatra dela, nesse momento, não está respondendo, e ela ficou pensando, né? O filhinho dela, hoje ele já tem 3 anos, né? Nasceu com 27 semanas. E a pergunta é, se eu tiver que sair com ele, né? Ele é do grupo de risco, usa máscara, faz todo o procedimento que toda a família está fazendo, é esse o modelo que eu devo seguir? E ele faz parte do grupo de risco, que é a maior pergunta, né, Mari? O questionário de vocês, eu acho que uma das perguntas do início ao fim que a gente teve realmente para essa live é isso. Meu filho é do grupo de risco, como é que a gente pode responder para essa mãe, então? Então, na verdade, a gente sempre pensa quando a gente fala em prematuro, a gente sempre pensa em idade corrigida. O que quer dizer isso? A gente tem que descontar a prematuridade, né? Isso é um conceito que é confuso, assim, eu vejo muitas mães atrapalhadas com isso, mas, por exemplo, se eu tenho um neném que nasceu com 28 semanas, ele nasceu com 12 semanas antes de completar 40, que a gente considera que seria o ideal para ele nascer. 12 semanas
né, são 3 meses. Né? Então, quando o nenê completa 1 ano, na verdade, ele não tem que se comportar como ter o desenvolvimento, né? O comportamento de um nenê de 1 ano. Ele tem que ter o comportamento, o desenvolvimento do nenê de 9 meses. A gente tem que descontar esses 3 meses. Até que idade a gente faz esse desconto? Né? Então, tem algumas escolas que falam que é até os 2 anos, né? E os nenês que são muito extremos, né? Os nenês que têm nascido com 25, 24, 23 semanas e têm sobrevivido, esses a gente tem que falado em até 3 anos. Então, de 2 a 3 anos, né, a idade que a gente precisa ainda levar em conta a prematuridade. A partir daí, esquece. Passou, né? Ficou no passado, é vida normal, né? É bola pra frente. E é isso que a gente tem. Então, um nenê de 3 anos, a gente não precisa ter um cuidado especial em relação à prematuridade dele. Agora, tem uma série de outras questões que a gente tem que levar em conta. Tipo, é uma criança que tem muito quadro respiratório, por exemplo, né? Então, isso a gente precisa considerar, né? É um nenê que é chiador, né? Que chega o inverno, muda a temperatura, ele tem um quadro respiratório mais importante. Então, não é tanto mais aí pela prematuridade, mas são outras questões que entram, né? E aí o ideal é a gente ser orientado pelo profissional. Teu pediatra não está conseguindo te atender, né, nesse momento, procura um outro profissional que possa te atender, procura alguém que possa te dar essa orientação, né? Porque se for uma criança que não está tendo intercorrência, que não está tendo doença, que não está tendo nada, de novo, né? Se for só para a gente acompanhar, claro que é importante a gente acompanhar o desenvolvimento, o crescimento, tudo isso é muito importante, mas de novo, né? A gente precisa lembrar, a gente não está cancelando esse cuidado, a gente está postergando ele um pouco. Então, se for um nenê que não tem nenhum quadro que precise ser visto, né, imediatamente. Se for um nenê que a gente vai só, vamos pesar, vamos medir, vamos acompanhar o desenvolvimento, talvez ele possa ser visto daqui a um tempo, quando passar toda essa questão, né? Ou talvez ele possa ser visto numa videoconsulta e o pediatra olhando, né, pelo vídeo, ele pode avaliar, diz, não, realmente, nós vamos precisar te encaminhar para um serviço porque tu vai precisar de um atendimento mais de perto, né? Então, esse momento, os casos, eles são individualizados, né? O ideal é a gente sempre entrar em contato com o profissional que está nos acompanhando. Se ele não pode, pede, então, uma recomendação de alguém, né? Pode ser que o teu médico esteja doente, né? A gente não sabe, mas aí com certeza, tu vai encontrar alguém que vai te ajudar para te dar essa orientação. Muito bom, Mari, muito esclarecedor, né? Eu acho que não é só é esclarecedor e é também tranquilizante, né? Todas essas informações que tu traz, né? Que a gente consegue organizar uma rotina, tanto dentro do hospital quanto fora, né? Protegendo não só o bebê, mas também as famílias, né? De eventos que a gente realmente quer evitar. Algumas dúvidas, com certeza, a gente não consegue responder, pessoal, em 40 minutos. A gente já passou dos nossos 40 minutos, né? Então, assim, a gente vai estar trazendo essas dúvidas, vai estar coletando essas dúvidas e também juntando com as respostas da doutora Mariana, né? E vai estar colocando à disposição de vocês. Acho super importante, todos que estão assistindo essa live, falem para os avós, sabe aquela tia que quer visitar, aquela avó que não aguenta mais, pega o linkzinho da live que vai estar lá no YouTube, manda para essa avó, manda para essa tia, olha só o que eu assisti ontem, sabe? Só para dar tipo, fica a dica, assim, né, Mari? Foi o médico que falou, não tem problema, pode botar a culpa na gente. Foi a bruxa da médica que não deixa. Eu queria, mas a médica proibiu. Não sou eu, a doutora proibiu. A gente brinca com as mães, a gente fala isso, né? Quando os nenês estão tendo alta nessa época do ano, que é muito perigosa, assim, por causa dos vírus respiratórios, né? Então a gente fala, doutora, estão querendo fazer um churrasco para nos receber. Pode dizer que a bruxa da médica proibiu, tá proibido, diz que não pode. Né? Então pode dizer que a gente proibiu. E eu queria só deixar para vocês essa mensagem, assim, a gente está fazendo um esforço muito grande. Tem muita gente, que nem tu falou, tem muita gente muito boa trabalhando dia e noite, estudando, pesquisando, indo fazer vacina na casa das pessoas,
se expondo, né, para cuidar dos nossos pacientes. Esse é o nosso trabalho, é isso que a gente faz. Nesses momentos, assim, que para isso que a gente... É isso que a gente nasceu para fazer, né? Mas a gente precisa muito da ajuda de vocês, na parceria de vocês, assim como a gente sempre tem dentro da UTI, né? Se vocês puderem ter essa parceria de explicar para 2 ou 3 conhecidos, familiares de vocês a importância de ficar em casa, que é isso, né? Não, eu sei que, né, que tu é jovem, que tu é saudável, que pode ser que tu faça uma doença leve, que não vai dar nada, mas pode ser que tu passe para alguém que é vulnerável, né? Então, por favor, assim, fica em casa se tu puder, não sai se tu não precisar sair. É para proteger não só quem é vulnerável, e é para proteger também quem está trabalhando lá na linha de frente, porque se a gente ficar doente, todo mundo ao mesmo tempo, né, pela exposição descontrolada das pessoas, porque, que nem eu disse, esse vírus, ele passa muito fácil de um para o outro, né, e se a gente estiver contaminado, a gente não vai poder trabalhar, mesmo que a gente faça um quadro leve, né, e aí, esse é o suficiente, especializado o suficiente para estar fazendo esse cuidado especializado também. Estou trabalhando muito com os pacientes do Covid, a gente tem todos os outros profissionais cuidando de todas as outras pessoas doentes, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, né? O mundo não para quando a gente tem um problema, né? O mundo continua, as coisas continuam, né? A gente tem que conseguir adaptar o problema à nossa rotina, né? E é isso que a gente, como profissional de saúde, precisa fazer. A gente precisa continuar atendendo bem todos os outros pacientes que não pararam de ficar doentes, que não pararam de nascer prematuros, que não pararam de precisar ir para UTI, que não pararam de ter icterícia, né? E que precisam ir lá para o hospital, e a gente precisa estar atendendo bem esses bebês. E isso em todas as especialidades, em todos os locais do hospital. Então, esse é o meu apelo para vocês, né? Essa é a importância da gente ficar em casa. E a gente sabe que esse é um pedido que é difícil, mas tá difícil para todo mundo. E se a gente se unir, né? E se a gente se ajudar, eu tenho certeza que a gente vai sair bem lá do outro lado. Maravilha, Mari. Muito obrigada, né? Obrigada por essa mensagem final. Em nome da ONG Prematuridade.com, mais uma vez, Mari, muito obrigada pela tua disponibilidade. A Mari faz parte do Conselho Científico da ONG. O Conselho Científico é composto por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, TOs, psicólogos, nutricionistas, né? A gente agregou um grupo muito forte para trabalhar, para estar trazendo conteúdo para vocês, não só para os pais, mas também para os profissionais, entendendo que a ONG Prematuridade.com tem esse dever, o dever de trazer informação, de compartilhar informação. Então, essa é a nossa missão e vocês podem continuar contando com isso. Mari, muito obrigada, parabéns a todos os profissionais que nesse momento estão trabalhando, estão dedicando a sua vida, estão dedicando aí cada minuto do seu dia para estudar, melhorar esse processo do cuidado. E principalmente, pessoal, quem trabalha em UTI neonatal, e aí eu estou falando de UTI neonatal mesmo, não é só cuidado, a gente tem algo muito maior, que eu acho que é um coração enorme, que a gente, além de cuidado, a gente dá amor. Então, assim, sintam esse amor e que ele pode realmente transformar as pessoas, né? Transformar aquele pai que chegou na UTI neonatal no primeiro dia, cheio de medo. Hoje ele é um herói que está multiplicando os cuidados. Então, seja esse herói, né? Já foi herói lá dentro, vamos ser herói aqui fora agora também e vamos tentar transformar isso. Mari, muito obrigado. Pessoal que esteve Eu que conosco, agradeço. muito obrigado, muita gratidão a todo mundo, né? Essa live, ela está sendo gravada, a gente vai disponibilizar ela amanhã já no nosso canal do YouTube. A gente vai ter outras lives relacionadas a essas temáticas, entendendo que hoje nós temos uma realidade, amanhã ela pode ser outra. E a gente vai tentar atualizar vocês à medida do possível. E semana que vem, então, falando um pouquinho de estimulação. Obrigada, gente. Boa noite. Tudo de bom. Mari, brigadão. Até Obrigada. mais. Até. Tchau.